Olha, em toda a sociedade sempre tem aqueles que fazem parte do grupo e aqueles que são deixados de lado. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender as estruturas sociais, muitas vezes bem cruéis, do mundo antigo e descobrir quem eram essas pessoas excluídas. Mas afinal, o que significa ser um excluído? Essa é uma pergunta que ecoa, atravessa os séculos. Antes da gente mergulhar nos detalhes da história, vale a pena parar para pensar um pouquinho em como essa ideia de pertencer ou não a um lugar ainda mexe com o nosso mundo até hoje. Vamos lá. Na sociedade judaica do primeiro século, que vivia sob o domínio romano, as linhas que separavam quem era da comunidade e quem era marginalizado não eram só uma questão social, não. Eram linhas religiosas e legais, muito profundas. As fronteiras eram super claras e as consequências de estar do lado de fora eram pesadíssimas. E essa frase aqui do Diderot é a chave para a gente entender tudo que vem pela frente. A questão não era só falta de informação, sabe? Era o preconceito, uma força poderosa, super enraizada, que ditava as regras do jogo e condenava grupos inteiros a viverem à margem. Vamos começar com o grupo que talvez fosse o mais visivelmente excluído de todos, os leprosos. Para eles, a exclusão não era só social, era também física, ritual, tudo baseado na crença de que eles eram impuros. E o curioso é que o termo lepra, naquela época, não é exatamente a mesma doença que a gente chama de hanseníase hoje. Era meio que um nome geral para um monte de doenças de pele. Só que não importava se o diagnóstico estava certo ou não, a consequência era a mesma e era devastadora. A expulsão total da vida em comunidade. O processo para dizer se alguém era impuro ou não era metódico e, assim, desesperador. Tudo começava com uma suspeita, aí a pessoa ficava 7 dias isolada. Se a mancha continuasse lá, eram mais 7 dias de isolamento. Era um caminho burocrático e aterrorizante que, no final, podia levar à expulsão, uma verdadeira morte social. E essa imagem de alguém sendo expulso pelos portões da cidade mostra bem o peso desse diagnóstico. Era um ponto final. Uma vez que a pessoa era declarada impura, ela era banida, forçada a viver fora do acampamento, longe de todo mundo, da família, dos amigos, de tudo. A vida de um excluído era toda regrada pela lei. A pessoa tinha que andar com as roupas rasgadas, o cabelo todo bagunçado e, o que era mais humilhante, tinha que sair gritando impuro, impuro, para avisar qualquer um que chegasse perto. Era uma vida de vergonha pública e isolamento total. E é nesse cenário que a atitude de Jesus se torna algo, assim, completamente radical. Quando ele tocava e curava os leprosos, ele não estava só tratando uma doença. Ele estava batendo de frente com as leis de pureza e com todo esse sistema de exclusão social que acabava com a vida das pessoas. Mas a exclusão não era só por causa de doença, não. Agora a gente vai ver um grupo que era desprezado por motivos bem diferentes: política e dinheiro. Eram os publicanos, os famosos coletores de impostos do Império Romano. É super importante entender que existiam 2 tipos de publicanos, tá? Mas o ódio do povo era focado principalmente nos coletores locais, os delegados. Geralmente eles eram judeus contratados para cobrar impostos do seu próprio povo. Ou seja, eram vistos como traidores que estavam ficando ricos explorando os seus indôneos de Roma. Então por que tanto ódio? Não era só pelo trabalho que eles faziam. Eles eram ligados à extorsão, chamados de ladrões e, o pior de tudo, traidores da nação. Eles eram o rosto da opressão romana para o povo comum. E aí vem Jesus e solta uma das frases mais chocantes para aquela sociedade. Ao dizer que os coletores de impostos e as prostitutas entrariam no reino de Deus antes dos líderes religiosos, ele simplesmente virou a hierarquia social de cabeça para baixo e deu um novo significado para a palavra justiça. Bom, a gente já falou de doença, de profissão, mas agora vamos olhar para o maior grupo marginalizado de todos. E o motivo da exclusão não era uma escolha ou uma condição, mas simplesmente o gênero. Numa sociedade totalmente patriarcal, a vida das mulheres era definida pela sua subordinação. Essa tabela aqui resume bem a realidade que era bem dura. Desde a educação, onde os meninos eram criados para liderar e as meninas para cuidar da casa, até os votos, onde a palavra de um homem valia e a de uma mulher podia ser simplesmente cancelada. A vida de uma mulher era definida pela obediência, primeiro ao pai, depois ao marido. A lei do divórcio deixa essa desigualdade escancarada. Essa frase coisa vergonhosa podia ser interpretada de qualquer jeito. Era tão vago que um homem podia se divorciar da esposa por motivos bobos, tipo queimar o pão.
Já a esposa, bom, ela não tinha direito nenhum de pedir o divórcio. E talvez o exemplo mais extremo dessa vulnerabilidade toda fosse a tal prova dos ciúmes. Pensa num ritual público super humilhante que uma mulher podia ter que passar, não porque existia uma prova de traição, mas só porque o marido suspeitava dela. Apenas uma suspeita. O ritual era uma provação pública assustadora. A mulher acusada e até o sacerdote era obrigada a beber uma tal água amarga e uma maldição era dita em cima dela. A prova de que ela era culpada ou inocente dependia de uma reação física a essa humilhação toda. Ou seja, o fardo era todo dela. A linguagem da maldição era pesadíssima, super crua. O Senhor te ponha por maldição, fazendo inchar o teu ventre. Isso não era só uma ameaça espiritual. Era uma condenação pública que mirava direto na fertilidade da mulher, que era a principal fonte de valor dela naquela sociedade. E essa segregação chegava até no coração da vida religiosa. Lá no templo, as mulheres ficavam presas no pátio das mulheres, uma área separada que impedia elas de participarem de verdade dos rituais mais importantes. Era a arquitetura do lugar gritando o status de subordinada que elas tinham. Mas no meio desse sistema de exclusão todo, surge uma mensagem radical que desafia essa ordem. Era um chamado para um novo tipo de comunidade, uma que virava as regras desse caos social de ponta cabeça. A gente vê aqui um padrão muito claro de subversão. Os leprosos são tocados, não evitados. Os publicanos são chamados para a mesa, não desprezados. As mulheres são ensinadas como discípulas, não silenciadas. Cada uma dessas ações era um desafio direto àquelas regras de exclusão que a gente viu para cada grupo. E no fim, essa história de 2000 anos atrás acaba nos forçando a olhar para nós mesmos. As categorias podem ser outras, as roupas mudaram, mas a dinâmica de quem está dentro e quem está fora continua existindo. O que nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Como é que as nossas sociedades hoje decidem quem pertence e quem é deixado de lado?